Os pontos da história e do passado são peças fundamentais para que se possa projetar e idealizar o futuro. Precisamos sempre guardar e lembrar o que aconteceu no dia de ontem para imaginar e projetar o que irá acontecer no dia de amanhã. Por isso, quando comemoramos o Dia Nacional dos Museus, vocês são nossos convidados a um passeio histórico e cultural pelo município de Videira e a sua rica história que remete às primeiras décadas do século passado. Sejam todos muito bem-vindos ao Eixo Cultural e ao Museu do Vinho Mário Pelegrin. Quem nos acompanhou no passeio e contou um pedaço de toda essa história foi Mônica Andres, analista da Secretaria da Cultura do município de Videira. Então, na realidade, o museu, antes de ser museu, ele era chamado de Casa Canônica. Então, era a casa dos padres salvatorianos. Essa casa é de 1931 e os padres, então, eles viviam aqui, eles davam aula, catequese, né? Era uma faculdade de filosofia aqui. Então, vinham também adolescentes estudarem para ser padre e moravam aqui, tipo, passavam o ano todo. E no final do ano ia embora e voltavam no outro ano, né? Então esse espaço, ele foi exatamente dos padres até a década de 70. Depois desse, no caso, até a década de 70, né, viviam aqui no caso, e eles foram para outro espaço e eles resolveram alugar essa casa para familiares. Isso até a década de 80, quando a prefeitura, então, adquiriu a casa, né, deles, comprou e resolveu. Como não tinha aqui em Videira nada que representasse a questão da história, mostrasse, contasse, então eles resolveram fazer um museu do vinho, exatamente contando essa história da uva, do vinho, que tem a ver com videira, né? Então não que, como os imigrantes são alemães e italianos, mas o que deu ênfase mesmo foi os italianos, no caso, para a videira, né? Você falou, né, da questão dos imigrantes italianos que aqui chegaram, junto com outras etnias, mas principalmente os italianos ajudaram a colonizar a região de Videira, a região do Vale do Rio do Peixe, e que fazem parte aqui dentro da estrutura do museu, conta-se trechos da história dos colonizadores que aqui chegaram. Gostaria que você explicasse quais são esses aspectos da colonização dos imigrantes italianos que a população, quando vem até aqui, conhece. Então, assim, o museu basicamente é essa colonização. A gente conta um pouquinho da história, no caso da Casa Canônica, no início. Tem uma sala que fala sobre a colonização de Videira, que antes, então, eram duas vilas, Perdizes e Vitória. Nós estamos do lado, então, de Perdizes, colonizado por italianos. Toda essa parte aqui eram parreirais de uva. Então, eles viviam, no caso, os italianos viviam da agricultura. Eles vieram da Itália, ou no caso do Rio Grande do Sul para cá, mas eles eram voltados a essa agricultura da uva, vamos colocar assim, né? A colheita da uva, o plantio. Já os alemães, era do outro lado, Vitória, e eles já eram uma parte mais desenvolvida lá na Alemanha. Então, eles, né, viviam mais do comércio e tudo. Então, para a videira em si, para Perdizes principalmente, a colonização italiana foi maior, veio para cá em maior escala. Então foi essa vivência, né? Eles viviam da uva, do vinho, todo e qualquer agricultor, colono que a gente chamava. Então tinha no porão exatamente isso, a uva, o vinho, o salame, o queijo, né? Então conviviam mais assim. Não que os italianos não fossem para o lado de lá ou os alemães para cá também, tinham essa convivência, uma que tinha a ferrovia, né? Então aqui no museu, quem vier conhecer, né, e a gente espera que venha, vai ver exatamente isso. Aqui tem a mastela, todo o processo do fábrico, né, todo o processo do engarrafamento, no caso até a venda do vinho, né, mas vai ter a mastela, que é o processo da pisa da uva. Então todo esse processo de pisar, no caso depois a manivela para moer, depois vai ver as enchedoras, então tanto de garrafa, de garrafão, as rolhadeiras, né, os barris de carvalho mesmo, a pipa, né, que temos no porão devido ao tamanho. Então, quem vier conhecer aqui vai ver exatamente esse espaço. E no porão também nós temos o alambique, que é algo que não se encontra fácil, também que é feita, a grapa, como eles chamam, feita então do bagaço da uva, né?
Você falou, né, da questão do vinho, da uva, que foi trazido com os colonizadores aqui para a antiga Perdizes, depois posteriormente Videira. E conta-se num trecho aqui do museu a história das vinícolas. Não somente de Videira, mas da nossa região também. Tem um trecho que traz essa questão das vinícolas que ajudaram a construir o desenvolvimento da cidade, né? Nós temos um espaço junto onde tem ali a Mastela, tudo. Tem os quadros, né, que contam exatamente a história dessas vinícolas, porque a gente comenta a vinícola, mas muitas eram famílias, até que nem foram divulgadas, que faziam no porão. Então as vinícolas vieram depois, quando já era um espaço, no caso, cresceu um pouco mais, as vilas, né, e daí puderam agregar, vamos colocar assim, né, ao município, essa é a questão do vinho. Mas as vinícolas, a maioria na época eram aqui na cidade mesmo, no caso, aqui próximo à Matriz, nós tínhamos algumas no bairro Dois Pinheiros, aqui embaixo mesmo, até hoje nós temos, que era Vinhos Tupi, todas, né? Então eram agregadas ao centro da cidade. Hoje não, hoje a maioria das vinícolas são fora, né? São mais no interior, então a gente tem um pouquinho dessa história, dessas fotos, exatamente mostrando essas vinícolas antigas, né? Você falou de dois itens que chamam a atenção, que é a pipa que está aqui próxima Sim, a nós, o alambique, que da onde é produzido a graspa. Eu gostaria de te perguntar duas questões. A primeira, tem-se o conhecimento de qual é o item mais antigo aqui de dentro do museu atualmente? Tem esse quantitativo, assim, qual é o item mais antigo que o museu pertence ao museu hoje? Não temos, porque assim, para fazer um museu, ele foi, na época, em 83, quando foi adquirido, né, a casa, foi feito um restauro todo, e daí foi feita uma gincana para toda a sociedade. Então, para agregar exatamente isso, para trazerem tudo que tem no museu, foi trazido, no caso, por essas empresas, famílias. Então, foi montado. E assim, na época não era feito um cadastro, um registro. Hoje, tudo que a gente, né, pega e, né, é doado, a gente faz todo um cadastro. E para nós não era feito isso, era doado, inclusive fotos, algumas até o ano a gente tem, mas nada mais do que isso. Então, né, é que eu disse, na época não era tão importante também nessa questão histórica, vamos colocar assim, né? Mas temos itens, tipo a Mastela, a gente sabe que é da década de 40, até antes no caso, né? Então, principalmente de madeira, as coisas de madeira são mais antigas, né? Então, assim, mas data específica a gente não tem. Acredito que além do acervo, as fotos seriam mais antigas, que inclusive tem de 1910, 8, né? E a segunda questão é, de todos esses itens para você, que está aqui dentro, qual é o mais importante? Qual que é o que vocês olham assim e falam, não, essa aqui é a nossa garota dos olhos do museu? Para cada um eu acho que é diferente, assim, sabe? Mas eu acho que o específico mesmo, o que mostra é a Mastela, que é o processo da pisa da uva. Porque ela traz enraizado nela a cultura de quem colonizou aqui, né? Exatamente, pelo fato de encherem de uva, pisar, então a família toda ajudava, né? Então no meu ponto de vista é essa, né? Tem várias coisas, se forem pensar, vários objetos, mas esse eu acho que as crianças ajudavam também, os pais no trabalho, né? Enquanto o pai ia lá, colhia, a mãe ajudava, ou em casa, mas pisando também, e as crianças, né? A gente está hoje aqui nesse espaço, no porão do museu, e de um espaço que conta a história do passado de inúmeros videirenses. E não só de quem nasceu aqui, mas de quem adotou a cidade para residir, de quem ajudou a construir essa, que é uma das principais cidades da região do meio-oeste catarinense. Para você, qual é a importância desse espaço aqui? Nesse momento que se lembra a história dos museus, qual que é a importância desse espaço que hoje existe aqui em Videira? Olha, para mim, que nem eu digo, eu sou professora de História e Geografia, então para mim o museu, acho que de Videira é o espaço mais importante que tem, no caso. Não só pela estrutura, mas pelo fato histórico, tudo que ela traz, porque ela é história. A casa é história. Então, não só o conteúdo histórico que ela traz, mas ela traz toda uma história, mas uma cultura. Então, traz enraizada. Para mim, hoje, a gente, claro, falando em Videira, lembra da uva. Mas eu acho que antes até da uva, a casa, o Museu do Vinho, a Casa Canônica é assim o ponto principal, vamos colocar assim, que fala da nossa história.
Dando continuidade aos espaços aqui que compreendem o eixo cultural de Videira, depois do museu, a gente está aqui no coreto, que é uma representação de um coreto que já existiu aqui nesse espaço, antes da construção da atual matriz, né? Isso mesmo. O coreto, no caso, hoje é uma réplica aqui, né? Mas ele ficava onde era a igreja, então era espaço amplo, como é esse espaço hoje, e eles tinham apresentações culturais. Então, nos domingos, as famílias vinham todas no caso aqui na matriz, jogavam bola, se divertiam, era um lazer, e também tinham as cantorias. Então era uma forma de lazer que eles tinham. E aqui onde é o coreto era a igreja, era uma igrejinha pequena de madeira, né, que ficava ao lado exatamente da casa canônica. Além do coreto, no nosso espaço a gente pode observar que a gente tem outros elementos históricos e que remetem um pouco daquilo que a gente estava conversando lá dentro do museu e que remete um pouco do que foi a Videira nas primeiras e nas segundas décadas do século passado, né? Isso, nós temos aqui no caso a caldeira, que é uma caldeira exatamente para esterilizar as garrafas, né, que eram enchidas, muito parecida com a de trem, tanto que muita gente confunde. Tem uma pedra ali que era usada também para o moinho, né? Nós temos biblioteca pública, que é algo, então, hoje também, que faz parte da nossa história, inclusive pela estrutura, né? Fora alguns outros, tem mais um monumento ali, que foi uma professora que fez, a Sueli Trindade, exatamente fazendo essa relação de família, usando as mãos, né? Relacionando a história de Videira junto com a questão da uva, né? Aparece um útero, que é exatamente essa videira, essa mãe, no caso, que abrange e acolhe todo mundo, né? Sim. E no espaço da praça a gente tem outras questões que daí ligam a história da nossa matriz, né? Exatamente. E quando foi feito o projeto para fazer o eixo cultural, o Arthur Brandalize, então, que fez o projeto, ele tentou agregar exatamente tudo isso, um pouquinho dessa questão de família, tudo. Então, tem algumas pinturas no chão que simbolizam, no caso, o Domingo de Ramos, né? Então, são coloridos diferentes. A área coberta, ele fez oval, no caso, que a gente chama de nave, bem parecida com o interior da igreja. Tudo que tem, no caso aqui, é uma cor clara, né, para não destacar mais do que o museu e a igreja, mas também uma cor mais suave. Então foi dado uma abertura maior, no caso de espaço, para as famílias, né, poderem vir, brincar, trazer os filhos, sentarem, ler. Então assim foi feito uma agregação, como a gente diz, entre museu, a igreja e coreto também, né? Então por isso o eixo cultural, né? Você falou, né, da história da praça, do eixo cultural, da igreja, todos eles se complementam. E agora a gente vai conhecer um último espaço que fica dentro da igreja, né, que é o nosso memorial. Isso, o memorial, então, nós temos ali na igreja, é maravilhoso o memorial, inclusive o mirante, que dá acesso, né, a toda a videira que a gente diz, muito bonito. E a gente, então, vai subir até a torre da igreja, que a gente chama. Vocês, a partir de agora, nos acompanham nesse passeio para dentro da torre da igreja matriz aqui de Videira. E eu já adianto, é um passeio com muita cultura, com muita história e muito bonito. Bom, depois de quase 100 degraus, 80 e poucos degraus, a torre acima na matriz, chegamos até o espaço onde ficam os 4 relógios e os 2 sinos que durante muito tempo e até atualmente ainda ajudam a marcar a hora, as principais horas do dia, né, Mônica? Isso, então aqui é o mirante da igreja, como a gente chama, né? Hoje é um ponto turístico também, não só histórico, né? Principalmente porque toda a subida conta um pouquinho da história, né, da vinda desses padres para cá, dessa congregação salvatoriana, né? E também, chegando aqui em cima, a gente se depara exatamente com esses sinos que vieram da guerra, né, em 1950, na década de 40, exatamente como eles, na época, eles estavam desmanchando tudo que fosse de cobre, de ouro, né, para fazer armas, no caso, principalmente balas, né, para a guerra. Esses sinos, eles foram escondidos e enviados para nós, no caso, né, para o Brasil, como uma forma de guardar a história, vamos colocar assim,
Então esses 2 sinos, eles fazem a parte dessa história, não só pela história deles, mas também por essa história que eles vieram, né? Agora fazem parte da nossa história também, né? Se não tivessem sido salvos, de certa forma, hoje não estariam aqui fazendo parte da nossa história, como você mesmo disse, né? Exatamente. Seria uma história trágica, vamos colocar assim, que eles fariam parte, né? E aqui, como você mesmo disse, é a região dos Mirantes, as 4 visões para os 4 lados da então Vila de Vitória e Vila Perdizes, agora de Videira, né? Isso mesmo. Então, nós temos alguns pontos que a gente consegue olhar, né, para fora, e a vista é maravilhosa, porque a gente consegue ver o todo da cidade, né? Como daqui a gente tem a noção de quanto a cidade foi crescendo. Então, o que era aquela vila, né, as 2 vilas, Perdizes e Vitória, e hoje, no caso, Videira, né? E todo esse contexto de crescimento, né, não só populacional, de comércio, né, o desenvolvimento como um todo também, né? E, Mônica, qual que é a mensagem que você deixa, estando aqui hoje, com a história? A gente estava no museu, passamos pela região da praça, pelo Coreto, toda essa construção que vai sendo guardada, a história de Videira, dos videirenses, dos imigrantes italianos que aqui chegaram. Agora a gente está aqui no espaço da Torre, onde conta um pedaço da missão salvatoriana que chegou, trouxe tudo isso, que ajudou no desenvolvimento também de Videira. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos acompanhando sobre a importância dos museus e de se guardar a história? Qual que é a mensagem? Exatamente isso. Essa é a importância. Você vendo, né, hoje, o museu, a igreja, todo esse processo, isso é história. Essa é a nossa identidade. Você olhar, no caso, para um sino, olhar para uma casa, para os materiais que tem, os objetos dentro dessa casa, como é o caso do museu, e lembrar do passado. Eles que construíram, eles fizeram parte. Então a gente tem que não só respeitar, mas também valorizar esse patrimônio histórico que tem, esse contexto todo histórico. Porque eles sofreram muito para ter, né? Tudo que eles vieram construindo, na época, quando chegaram, foi sofrido. Então, hoje, vendo tudo isso, todo esse material, por isso que eu digo, tem que ter um lugar que valorize isso, e as pessoas têm que saber que a nossa história faz parte. No caso, nós fazemos parte dessa história e tem que ser valorizado, tem que ser preservado. A gente tem muita mania de jogar as coisas fora, não quero, vou uma foto e tal. Não, a gente tem que preservar essa história, porque olhando para o mirante, no caso, quem nunca subiu, que vem até a igreja, né, vem até nós ali na Secretaria de Turismo e Cultura também, a gente faz esse passeio, a gente traz, e para conhecer que é muito lindo aqui em cima, né? Não só essa, que nem a gente diz, não só a questão, conhecer a história, essa vista maravilhosa, todo esse contexto, né, o eixo cultural que exatamente é o coração, que a gente chama de Videira, né, relacionar, juntar igreja, biblioteca, museu, coreto, né, para contar um pouquinho dessa cultura nossa, né. É aquela velho ditado, sem história, sem passado, a gente não tem futuro, né? Exatamente, e é o que eu sempre digo, a gente tem que ter um passado, né, para a gente poder ingressar para o futuro. Então o passado faz parte da nossa história, e a gente, bom ou ruim, eu sempre digo, faz parte do nosso passado a gente, e a gente tem que melhorar, né? Então que venha um futuro melhor.